Karl Marx dedicou grande parte da sua vida a conceber uma crítica da economia política do capitalismo. Como é óbvio, para conceber tal crítica foi necessário compreender com profundidade o capitalismo e também os autores que o precederam. Eu acho que existe uma lacuna um bocadinho grande entre alguns estudantes de esquerda, que é a falta de compreensão do funcionamento do capitalismo. Então, o objetivo deste episódio do Pura Ideologia é precisamente suprir essa lacuna através de um vídeo um bocadinho maior do que aquilo que vocês estão habituados nesta rúbrica. It's pure ideology. Olá, meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão e venho aqui com uma proposta. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, queria-vos pedir uma coisa. Se quiserem ajudar este canal a crescer, subscrevam, comentem. Já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, também podem meter gosto. Podem comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas realmente para ajudar o algoritmo a perceber que este canal tem interação. Se porventura também quiserem partilhar o canal com outras pessoas, façam isso, mesmo que as pessoas não gostem e até deem algum comentário de ódio, o YouTube interpreta como interação na mesma, tá bem? Portanto, meus amigos, o que é que eu vou fazer? Eu proponho-vos verem este vídeo, que no fundo é basicamente uma compilação de 2 vídeos que eu fiz sobre o funcionamento do capitalismo. Eu acho que é necessário ter uma compilação ou um vídeo maior com as 2 fases que eu falei, o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista, para esta ser uma fonte de consulta que realmente certamente irá suprir algumas lacunas, ok? Também vou deixar uma lista de bibliografia na descrição para vocês poderem estudar. Vamos lá então. As 3 fases do capitalismo. A primeira fase é o capitalismo concorrencial, a segunda é o capitalismo monopolista, a terceira fase é o capitalismo monopolista de Estado. E eu serei o mais sintético, o mais simples possível. Não é objetivo deste vídeo ou desta série de vídeos ser um gigante teórico. O objetivo é mesmo tentar conversar um pouco convosco sobre o capitalismo, para tentar também compreender o que é que dá origem às ideias do laissez-faire, às ideias de que realmente as pessoas individualmente, ao prosseguirem os seus próprios interesses, vão cumprir ou ajudar a cumprir o bem comum. Enfim, eu quero ajudar-vos a compreender quais são as condições materiais desta época que levam a esse entendimento. Então vamos lá compreender o que é o capitalismo concorrencial, percebendo primeiro o seu surgimento. O capitalismo concorrencial, o capitalismo de concorrência, é também designado como capitalismo atomístico, capitalismo individual, capitalismo liberal. E isto refere-se à realidade que várias economias ou vários países vão experienciar durante o final do século XVIII ou mesmo durante o século XIX, quando vão ocorrendo as várias revoluções industriais. E eu gosto mais de dizer revoluções industriais do que revolução industrial, porque a revolução industrial, enquanto fenómeno total, não é homogéneo. Cada país teve o seu próprio fenómeno de revolução industrial e nem todos tiveram ao mesmo tempo. Nem todos os países são a Inglaterra. Há países que têm revolução industrial muito mais tarde. Este fenómeno evolutivo não é homogéneo, é heterogéneo e depende das particularidades, das condições materiais de cada país, de cada povo, de cada empreendimento nacional. Esta fase do capitalismo concorrencial é altamente concebida, ou melhor, retratada por economistas como Adam Smith e David Ricardo, e um exemplo fundamental deste senhor que nós estamos aqui a ver, de uma obra seminal deste senhor que nós estamos aqui a ver, do Adam Smith, é A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações será a obra que vai plasmar melhor, que vai cristalizar melhor aquele que é o espírito da época do capitalismo concorrencial. E qual é que é este espírito da época, afinal? O que é que caracteriza necessariamente este capitalismo concorrencial? Vamos descrever isto de uma forma simples. A parte mais importante sobre o capitalismo concorrencial, o aspecto mais importante, é precisamente a abundância de pequenas empresas. Estas pequenas empresas eram frequentemente individuais ou familiares e gozavam de imensa, bastante liberdade de iniciativa na prossecução dos seus lucros, na persecução dos seus interesses. Portanto, estamos a falar de empresas atomizadas, pequenas empresas, vários atores no mercado. Todos eles não tinham a capacidade individualmente de controlarem o mercado, de formar cartéis, de criar entraves para a entrada de novos atores. Eram empreendedores, por assim dizer, muito
muito atomizados. E como eram muito atomizados e eram muitos, nós temos aqui a livre e acirrada concorrência. Ainda não havia, de forma generalizada, um fenómeno de monopolização ou oligopolização que dava origem aqui a empresas que controlavam o mercado, controlavam a oferta e controlavam mesmo a clientela, controlavam a procura. Não havia isso. Não havia esta ainda capacidade de monopolizar a procura como nós vemos hoje. Nós já vamos ver aqui esta citação, está bem? Mas guardem-na porque vai ser importante. Os bens comercializados, dada a frequência ou dada a quantidade, a abundância de atores, são relativamente homogéneos, não se verifica, portanto, aqui uma falha de mercado de que hoje se fala muito, quer em economia, quer nas aulas de Estado, de ciência política, que é a questão da falta de transparência. Às vezes o que acontece no capitalismo de hoje é que os consumidores não são titulares de toda a informação sobre o produto que estão a adquirir, nem as empresas, muitas vezes oligopolistas, são obrigadas a fazê-lo porque ele só tem a opção de comprar aquele produto e pouco mais. Nesta fase que nós estamos a viver atualmente do capitalismo, a falta de transparência é caracterizada como uma grande falha de mercado, porque os consumidores frequentemente não têm acesso a todas as informações necessárias para a aquisição dos seus produtos. Às vezes têm de comer e calar. Many companies competing with one another. Instead, what you have is simply only one, that's literally a monopoly, or a very small number. And the reason that's bad is if it's one or a very small number, they can manipulate the market. They can jack up the prices higher than what they would otherwise be because you've got nowhere else to go but that one or the few because there aren't many. This is not rocket science, friends. Numa fase em que todos os atores são relativamente pequenos e atomizados, não é tão fácil ter este monopólio de informação. O mecanismo de preços será utilizado de uma forma muito mais fidedigna para compreender quais é que são os melhores atores no mercado. Então nós estamos aqui perante uma situação em que os agentes económicos dispõem de informação muito mais abundante daquilo que são as condições do mercado. Uma vez que os pequenos atores não conseguem controlar a clientela, não conseguem ainda controlar a oferta, não conseguem também impedir a entrada de novos atores no mercado, nós estamos a viver aqui uma era de soberania do consumidor. O consumidor era soberano na medida em que os pequenos vendedores se viam forçados a produzir exatamente aquilo que este pretendia e na quantidade que pretendia. Ou seja, neste momento há uma soberania do consumidor ou uma soberania da procura sobre o controlo da oferta. Os pequenos atores viam-se obrigados aqui a produzir aquilo que o consumidor queria e nas quantidades que queria. Então, a ideia de que não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses, faz sentido nesta época. Porquê? Porque, de facto, ao consumo dominar aquilo que efetivamente é a produção, o que vai acontecer é que o açougueiro não quer que haja, ou neste caso o dono de um talho, não quer que haja mais carne no mercado para que toda a gente possa comer. Até pode querer, mas o seu principal objetivo é o lucro. Como ele está orientado pela procura, ele vai produzir carne porque as pessoas querem carne. E isso vai contribuir para que exista carne no mercado, da mesma maneira que cerveja ou pão. E, de forma geral, o Adam Smith vai dizer que, ao atuar segundo o seu próprio interesse, cada ator no mercado vai contribuir para a eficiência social e necessariamente para o bem comum. Nesta fase em que há pequenos atores que não controlam a procura, que não controlam a procura agregada, que não conseguem cativar clientelas da mesma maneira que se cativa hoje, até com fenómenos como o marketing e assim, de facto, nós estamos mais perto desta conceção do Adam Smith, que ainda assim não era perfeita, que ainda assim era uma idealização, que ainda assim era uma romantização, mas de facto estava mais próxima daquilo que se fala do capitalismo de concorrência perfeita. Nesta fase, estávamos mais perto daquilo que era a concepção retratada por Adam Smith na riqueza das nações. Embora o Adam Smith também tenha feito correções, embora o Adam Smith tenha mudado bastante ao longo da sua vida a forma de pensar sobre o capitalismo, sobre aquilo que se estava a desenvolver à sua volta. Mas, de facto, nesta fase nós podemos dizer que com produtores atomizados e com mais concorrência, de facto, existe aqui uma soberania do consumidor que nos aproxima mais daquilo que é o bem comum concebido pelos liberais. E, portanto, se há poucos atores, existe muita transparência, a verdade é que o mercado é considerado um instrumento diretor da economia. Porquê? Porque o mecanismo de preços permite compreender quais é que são os
melhores atores no mercado. Quanto mais atores no mercado há, maior é a oferta e, portanto, mais vai reduzindo o preço. Quanto mais oferta, mantendo-se a procura, menor é o preço. E, portanto, os melhores atores no mercado são aqueles que, para garantir a sua margem de lucro, conseguem inovar e baixar os custos de produção de forma a acompanharem a descida de preços. O mecanismo de preços, ao privilegiar aqueles que realmente conseguem reduzir os custos, vai privilegiar aqueles que são os melhores atores no mercado. Os perdedores, ao não conseguir acompanhar esta descida de preços, acabavam por sair do mercado. O mecanismo de preços, neste momento, é muito mais fidedigno para providenciar todas as informações necessárias que os agentes económicos precisam para realmente atuar de forma racional no mercado. Nesta fase, as coisas não eram tão perfeitas assim, as coisas não eram tão bonitas, isto é uma idealização, mas de facto o mercado concorrencial, ou o capitalismo concorrencial, e atenção, capitalismo e mercado não são a mesma coisa, mas o capitalismo que tem um mercado altamente concorrencial está muito mais próximo dos ideais daquilo que é o mercado de concorrência perfeita do que as fases subsequentes como o capitalismo monopolista e depois o capitalismo monopolista de Estado. Os atores teriam de ser necessariamente eficientes e estar constantemente a procurar inovação, o que, de um ponto de vista geral, também contribuiria para o bem comum. Então, quando os liberais dizem que o melhor capitalismo é aquele que mais concorrência tem, eles não estão errados. De facto, a melhor versão do capitalismo será aquela que tiver mais concorrência, porque as empresas concorrendo são obrigadas a estar constantemente a inovar, são obrigadas a estar constantemente a melhorar os seus produtos e mesmo a baixar os seus custos de produção, de forma a conseguirem conquistar os consumidores, porque existem muitos atores. Quanto menos competição existe, menores são os incentivos para que as empresas, de facto, inovem mais, investam mais, etc. Quanto mais monopolizado é um mercado, menos existe incentivo para uma empresa ter de conquistar o seu consumidor, ter de conquistar a sua procura. Porque, em boa verdade, a sua procura não tem opção. I was never much moved by the left-wing argument that capitalism goes from competition to monopoly. Clearly, that's part of how capitalism works. You know, we once had 50 automobile companies in the United States. We now have 2, General Motors and Ford. That's clearly a concentration. We once had many companies in the computer business. We now have a small handful here in the United States. We once had many companies making cigarettes. We have a small handful, and on and on. So clearly, there's a tendency for many companies to compete with one another and for the winners to literally eat, to absorb the losers, and that makes fewer and fewer companies, and with fewer companies, they can control the market. They can drive up the price because you have to buy from them because there is nobody else. The old critique of monopoly. Como o mercado concorrencial garantia, em teoria, o bem comum de uma forma que as suas fases subsequentes não garantiam, com o bem comum é preciso nós termos muito cuidado e já vou explicar porquê. Entendia-se que a economia deveria separar-se da política. A economia deveria dizer respeito necessariamente à esfera das ações particulares. Os indivíduos, e eu vou ler novamente a citação do Adam Smith, não é da benevolência do dono do talho ou do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Esta ideia era de que os indivíduos, na prossecução dos seus interesses individuais, como por exemplo o padeiro a vender pão, vão contribuir quase que guiados por uma espécie de mão invisível para o bem comum, porque ao prosseguirem os seus interesses estão a atender aos interesses de outras pessoas, necessariamente os consumidores, e portanto, de forma agregada, vão todos contribuir para o bem comum. Porquê? O que é o bem comum neste contexto? Vai haver carne no mercado, vai haver cerveja no mercado, vai haver pão no mercado. E não é necessariamente porque o cervejeiro, o açougueiro e o padeiro, não é porque eles tenham vontade que isso exista no mercado, é porque eles derivam aqui benefícios próprios por terem estes itens no mercado. E, portanto, esta é a tese, fundamentalmente, de Adam Smith relativamente àquilo que é o laissez-faire. A ideia de que a economia está desvinculada da esfera da ação política é necessariamente porque se entende que o agregado das ações individuais vai dar origem ao bem comum e, assim sendo, não há necessidade de intervenção política. O Estado, portanto, deve ser mínimo na sua participação na economia, na sua regulação da economia. Mas o Estado não é verdadeiramente mínimo. O Estado é mínimo na sua intervenção, na ação daqueles que detêm a propriedade privada, na ação daqueles que são a burguesia.
Compreendem? Porque depois nós vamos ver uma coisa. O Estado era considerado uma espécie de guarda noturno, devendo reduzir ao mínimo indispensável a sua atuação e também a sua tributação, tentando, obviamente, tributar de forma proporcional, na proporção das posses de cada um. É claro que a burguesia se aproveitava disto. O Estado, teoricamente, parava na porta das fábricas. A partir do momento em que estávamos perante a porta de uma fábrica, já não deveria imiscuir-se aí o direito e, portanto, o Estado, mas as coisas não eram tão simples como a não intervenção do Estado. O Estado, enquanto guarda noturno, era considerado aqui um garante da ordem social. A ordem social era o que permitiria à burguesia continuar a sua prossecução de lucro. No fundo, era isto que garantia a livre iniciativa privada para continuar a sua prossecução das várias atividades que visavam os seus interesses, que visavam o lucro. Para realmente garantir esta ordem social, era preciso reprimir tudo aquilo que pusesse em causa a ordem social estabelecida, tudo aquilo que pusesse em causa o status quo. E, portanto, era necessário reprimir os trabalhadores. Luta de classes, meus amigos. O Estado frequentemente legislava para ampliar a jornada de trabalho, garantindo assim as margens de lucro da burguesia, fixava o salário máximo, necessariamente para que não se ultrapassassem determinados custos de produção, e a verdade é que o salário entrava para os custos de produção, reprimia sindicatos e qualquer movimento de trabalhadores e, inclusivamente, isto aconteceu em França em nome da liberdade individual. A burguesia fazia enorme oposição à lei de 1841 que visava regular o trabalho infantil nas minas. Dizia-se que seria uma violação da liberdade dos industriais e, portanto, esta é uma coisa curiosa. Obrigar crianças a trabalhar, crianças que não estavam na plena posse das suas capacidades de consentimento, era pugnar pela liberdade, mas não era a liberdade de todos, em boa verdade era a liberdade burguesa. O direito das crianças não se deveria imiscuir na liberdade que os industriais tinham para explorar as crianças. Reparem que esta liberdade, em boa verdade, não era liberdade para toda a gente. Quando nós tínhamos operários a trabalhar às 14, 15, 16 horas em fábricas, em condições extremamente horríveis, que muitas vezes davam origem à sua morte ou a doenças de trabalho, quando nós tínhamos operários a trabalhar por salários míseros e muitas vezes, às vezes a receber em género aquilo que era o seu salário, nós não podemos dizer que estas pessoas fossem verdadeiramente livres. E, portanto, não havia liberdade para todos. Havia a concepção da liberdade para aquilo que era a classe dominante, a burguesia. A burguesia deveria ser o mais livre possível na prossecução dos seus interesses. E, portanto, o Estado mínimo era mínimo na intervenção da economia e, particularmente, na intervenção nos conflitos de interesse entre vários empresários, porque como os empresários eram atomizados, não havia aqui a necessidade de estar constantemente a gerir conflitos de interesse entre os empresários. É claro que isso depois altera-se com o capitalismo monopolista, porque de facto, com o capitalismo monopolista, vai haver um conjunto de atores principais e hegemónicos que já podem controlar o mercado e não só controlar o mercado, mas também controlar o poder político. É claro que o Estado também, na própria empresa colonial, de forma a garantir a expansão da indústria em terras que não fossem a da metrópole, tinha cada vez mais uma intervenção. O imperialismo de facto existiu. O Estado também aplicava medidas para proteger a sua própria indústria perante indústrias estrangeiras e muitas vezes o que acontecia era que a metrópole impunha às colónias o livre-cambismo, enquanto internamente praticava medidas protecionistas. Este é o caso, por exemplo, da Inglaterra com, na altura, a Índia colonizada. Estas são as características do capitalismo concorrencial. E o capitalismo concorrencial, embora já tenham surgido monopólios mais ou menos, de forma mais generalizada a partir da década de 1860, o capitalismo concorrencial vai enfrentar um desafio enorme, que vai ser considerado aqui o advento do capitalismo monopolista em 1873. A crise de 1873 é considerada a longa depressão, porque na altura até se chamava a Grande Depressão, mas como houve a Grande Depressão no século a seguir, passou-se a chamar a crise de 1873 a Longa Depressão. Este período da Longa Depressão é complexo, eu não sou economista, eu estudei isto e estou ainda a estudar isto, ok? Mas o que eu posso dizer sobre isto é que
um dos elementos fundamentais da crise de 1873 foi a falência do banco americano, o grande banco americano, Jay Cooke & Company. Para vocês terem uma noção, o Jay Cooke & Company foi responsável por financiar os esforços de guerra na Guerra Civil Americana e depois também os esforços de reconstrução no pós-Guerra Civil. O banco Jay Cooke & Company foi particularmente responsável por financiar a construção de uma rede ferroviária nos Estados Unidos. Não obstante, nós chegamos a um ponto em que, estando o Jay Cooke & Company dependente da emissão de títulos de dívida ferroviária, deixa de ter investidores interessados na compra desses títulos. Isto vai dar necessariamente origem aqui a uma falência do Jay Cooke & Company que se manifesta por um período ou por um dia especificamente em que o Jay Cooke & Company suspende os depósitos, basicamente. E isto dá origem, obviamente, aqui a uma corrida a outros bancos também, que vai levar a um efeito de catadupa. Os bancos são descapitalizados porque, em boa verdade, as pessoas vão lá todas levantar o seu dinheiro. Os bancos descapitalizados vão prejudicar as empresas pequenas que estão dependentes de capital e, particularmente, as empresas ferroviárias estão dependentes desse crédito que têm com os bancos e, particularmente, as pequenas empresas que se veem endividadas vão acabar por falir. Algumas razões para a emergência aqui da crise de 1873 são obviamente a especulação financeira, particularmente esta questão da emissão de títulos de dívida ferroviária, mas também a própria superprodução de bens. Porquê? Com a existência de muitos atores no mercado, havia uma oferta muito grande e, portanto, os preços eram mesmo muito baixos. O que resultou neste período de crise, na falência de muitas pequenas empresas que não tinham capacidade não só para acompanhar o facto de haver um endividamento cada vez maior, mas também aqui a queda geral dos preços. Não conseguiam inovar no sentido de conseguirem comportar aqui a diminuição dos preços. Porque precisariam de inovar para reduzir os custos de produção. Para vocês terem uma noção, neste período, cerca de 18 mil empresas americanas deram falência. Em muitas grandes empresas, muitos grandes milionários o que conseguiram fazer nessa altura foi comprar ou ficar pelo menos com os segmentos de atividade dessas empresas a preço de banana. Compreende-se que isto foi uma fase que deu o ensejo, que deu aqui o pontapé inicial para aquilo que seria o capitalismo monopolista. A crise de 1873 é uma coisa que eu ainda estou a estudar. Não quero detalhar muito porque ainda estou a estudar esta parte, mas de facto é reconhecido de forma relativamente consensual que o capitalismo monopolista tem aqui ganho de vigor com a crise de 1873. Relativamente ao capitalismo concorrencial, esta é a primeira fase do capitalismo. E esta primeira fase do capitalismo vai levar a um entendimento específico do capitalismo que muitas vezes ainda popula a mentalidade de determinados defensores da ordem burguesa, como por exemplo os partidos liberais, que parece que falam como se nós ainda estivéssemos perante o capitalismo concorrencial e não perante a existência de megacorporações e de megabilionários que têm uma capacidade de controlar a procura agregada que estes pequenos empreendedores, assim dizendo, no capitalismo concorrencial não tinham. Esta fase é muito importante para vocês compreenderem porque é que a ideia de laissez-faire ainda hoje é, por algumas pessoas, tão defendida. Capitalismo monopolista, daqui da série de vídeos As Três Fases do Capitalismo. Relativamente ao capitalismo monopolista, é importante nós compreendermos uma coisa. Ao passo que o capitalismo concorrencial era dominado aqui por pequenas empresas que não tinham capacidade de controlar o mercado e estavam sujeitos aqui à procura, havia uma soberania do consumidor, o capitalismo monopolista tem aqui uma característica que é ser dominado por pequenas empresas. Olha, o capitalismo monopolista é uma expressão oriunda de trabalhos, por exemplo, de Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Bukharin, Lenin. Há uma série de teóricos, a maior parte marxistas, que vão falar deste fenómeno que é o capitalismo monopolista, que se evidencia particularmente a partir do último quartel do século XIX. De forma geral, de forma muito simples, o que é que caracteriza o capitalismo monopolista? É precisamente o domínio do mercado por um pequeno conjunto de empresas. Ao mesmo tempo, continuam a existir pequenas empresas, mas essas pequenas empresas já não estão sujeitas às leis do mercado, à chamada mão invisível do mercado, como mencionava Adam Smith, mas a uma mão visível e bastante dominadora da parte das grandes empresas que controlam o mercado. Portanto, quando nós falamos desta concentração monopolista, não quer dizer que nós estejamos a dizer que os domínios dos setores económicos fiquem confiados apenas a uma só empresa. O que quer dizer é que a indústria é controlada por uma minoria de empresas, por um número
muito reduzido de empresas que estão capazes de impor os seus próprios preços e as suas próprias condições de mercado aos consumidores. E essas empresas também, ao contrário do capitalismo concorrencial, não vão ter medo dos concorrentes novos que vão emergir, de novos concorrentes, de pequenas empresas concorrentes, porque o custo de entrada no mercado, agora que existe cartelização, agora que existe grandes empresas com capacidade de produzir a custos muito baixos, o custo de entrada no mercado é mesmo muito alto. E não só o custo de entrada é alto, mas o custo para se manter no mercado é mesmo muito alto. Então, apesar de existir pequenas empresas que atuam no setor em que a grande empresa ou que as grandes empresas atuam, essas pequenas empresas têm de se sujeitar à hegemonia das grandes empresas. E é isso que caracteriza, de forma geral, de forma muito sintética, o capitalismo monopolista. Ou seja, quando nós falamos de capitalismo monopolista, nós não estamos a falar concretamente de termos um setor de atividade em que só existe uma empresa. Estamos a falar de haver uma empresa ou um conjunto de empresas que conseguem dominar o mercado, apesar de haver pequenas empresas que lhes são subservientes. You're not going to have competition and prices will probably be higher. It's an issue of enormous consequence. The Federal Trade Commission voted to bar companies from using what are called non-compete agreements to keep employees from taking new jobs with competitors or starting competing businesses. When you have companies that are not disciplined by competition, oftentimes they can get away with abusing their customers. What we've seen is that these types of restrictions are basically depriving the market of new ideas and of innovation. The great exponents of the free enterprise system and capitalism who believe that they have a right for monopoly without competition. Our economists calculated that collectively American workers are earning around $300 billion less because of these non-competes. What we're looking at is these huge corporations swallowing the book publishing firms, the movie houses, the magazines. We've heard from gardeners, journalists, healthcare workers, fast food workers, engineers, scientists. I mean, these non-compete clauses have really proliferated across markets and across our economy in ways that are now hurting everybody. You've got a serious problem. You have a monopolistic situation. And that type of too big to care type approach is really what ends up signaling that a company has monopoly power, because they can start mistreating you, but they know you're stuck. E esta é uma conversa que eu tenho muitas vezes e eu levo a resposta: atenção, não há mercados monopolistas, porque em boa verdade não há mercados com uma só empresa, ou esses mercados são muito limitados. Quando nós falamos de capitalismo monopolista, não falamos do cenário irrealista em que existe apenas uma empresa a comercializar. Estamos a falar de um cenário em que essa empresa tem uma capacidade, tem uma posição no mercado tal que, se ela quiser, não só impõe os seus preços aos consumidores, mas também consegue afastar qualquer outra empresa do mercado. Isto é o capitalismo monopolista e não uma condição, aquele monopólio em sentido estrito em que só existe uma empresa a explorar aquela atividade no mercado. É essa a definição do capitalismo monopolista e, portanto, também é uma questão de grau. Um mercado pode se tornar sempre mais monopolista em virtude da concentração cada vez maior num grupo de empresas ou numa empresa específica. Uma coisa interessante sobre este capitalismo monopolista é que, ao contrário da propriedade privada dos meios de produção em sentido estrito, o que vai acontecer é que vai-se conferir aqui um caráter social à propriedade dos meios de produção. Não só se confere um caráter ainda mais social à produção, mas também um caráter cada vez mais social à propriedade dos meios de produção. O que é que nós queremos dizer com isto? É muito simples. Reparem, com grandes unidades fabris, com grandes unidades empresariais em que trabalham vários trabalhadores, a produção torna-se cada vez mais segmentada, cada vez mais social, ou seja, a produção de um item torna-se cada vez mais dependente de uma divisão do trabalho cada vez maior, em que cada vez mais pessoas estão envolvidas numa linha de produção, por exemplo. Então existe um caráter social na produção. Porquê? Para a produção, suponhamos, de uma máquina, é necessário que várias pessoas estejam envolvidas no processo. Só que com a crescente concentração monopolista também acontece uma coisa. Os custos de investimento relacionados com as novas técnicas de produção são de tal forma avultados, nós já não temos apenas um indivíduo proprietário, muitas vezes o que acontece é que temos sociedades de proprietários. Porquê? É necessária uma quantidade tal de capitais próprios que muitas vezes precisamos de mais do que um investidor. Então a propriedade dos meios de produção vai passar aqui por uma espécie de socialização. Não é uma socialização em que os trabalhadores passam a ser proprietários dos meios de produção, mas aqui uma socialização estrita em que passa a ser de apenas um proprietário para um conjunto de investidores, e daí surgem, por exemplo, as ações e as sociedades anónimas. As empresas individuais vão dar aqui lugar à sociedade. O capital passa a ser objeto de propriedade social.
E esse é um ponto extremamente importante. E é importante que vocês compreendam isto, porque o Marx vai entender que isto é uma forma de negação primária da propriedade privada. Porquê? Porque a propriedade deixa de pertencer apenas a um único indivíduo. A propriedade dos meios de produção deixa de pertencer apenas a um único indivíduo e passa a pertencer a um conjunto de indivíduos. Ainda que esse conjunto de indivíduos seja estrito e esse conjunto de indivíduos ainda assim seja uma minoria em relação ao resto da população que tem de vender a sua força de trabalho para de facto conseguir subsistir, alimentar-se, vestir-se, ter um teto sobre a sua cabeça, etc, etc. Então, ao nível de traços gerais, como é que nós podemos caracterizar esta fase do capitalismo? Por um lado, uma concentração monopolista muito grande ao nível de empresas privadas nos setores mais importantes. Depois temos a questão da exportação dos capitais privados, ou seja, do capital ocioso que resulta de uma maior atividade industrial, ou seja, a exportação de capital ocioso que resulta de uma maior capacidade industrial, não é? De uma maior concentração. Isto vai dar origem aqui a um recrudescimento do colonialismo e eu vou falar disto num vídeo específico. Neste vídeo não vamos falar do colonialismo nem do neocolonialismo porque é um tema que dá para um vídeo só ou até para uma própria série de vídeos. E depois temos aqui outro fenómeno que vamos falar mais à frente no vídeo, que é a afirmação do capital financeiro. De forma bastante resumida, eu vou só dizer uma coisa que vai adiantar o que nós vamos falar a seguir. O capital financeiro vai resultar desta promiscuidade, desta conjunção entre o capital bancário e o capital industrial. Portanto, entre os proprietários industriais e aqueles que são detentores dos capitais necessários para investir. Isto é, os banqueiros que vão ter de emprestar. Como eu havia explicado, a longa depressão de 1873, que começa com a falência da Jay Cooke & Company e esta corrida aos levantamentos nos bancos, vai originar aqui um fenómeno maior de concentração que, por fim, vai pôr fim à fase do capitalismo concorrencial. Não obstante, o capitalismo monopolista resulta do próprio capitalismo concorrencial. E é uma coisa que é importante que vocês compreendam. É certo que uma crise do capitalismo como a de 1873 leva necessariamente a que pequenos empreendedores sejam afastados do mercado. É certo isso, mas a própria lógica de concorrência tem vencedores e perdedores. É por isso que é muito importante que vocês compreendam esta parte do PowerPoint, por assim dizer. Reparem, num universo de pequenas empresas, em que um mercado é dominado pela concorrência entre vários pequenos empreendedores, e esses pequenos empreendedores, tendo custos de entrada no mercado, geralmente vão aumentar. O que acontece é que a oferta aumenta. Se a oferta aumenta, o preço, mantendo-se a procura, diminui. As melhores empresas, as empresas que vão sobreviver neste mercado, têm uma concorrência exacerbada, são aquelas que conseguem fazer com que os custos de produção diminuam, pelo menos na mesma medida em que os preços diminuem. Ou seja, as empresas vão estar sempre à procura de progressos técnicos de forma a conseguirem sobreviver no mercado. Só que nem todas vão suceder. Algumas vão falhar. E as que falham estão fadadas a desaparecer, porque a concorrência tem perdedores e vencedores. Essas empresas desaparecem, das duas uma, ou são absorvidas por grandes empresas, que vão engrandecer e aumentar a sua capacidade produtiva, aumentar as economias de escala e, por sua vez, dar origem a custos de produção mais baixos, ou então desaparecem no mercado e as empresas que ficam apropriam-se do setor do mercado que elas tinham ou da clientela, por pequena que fosse, que conseguissem cativar. Here's the irony. Capitalism always proceeds to monopoly. Here's the logic. When you have many competitors, each one trying to beat the other one, some win and some lose. That's what competition means. And guess what happens? The winners get bigger and the losers go out of business. And when the losers go out of business, they lay off workers, they sell off their equipment. You know who hires those workers? And you know who buys that equipment? The winners. And slowly over time, what competition does is reduce the many to the few. So if you don't like monopoly, you've got a problem. You don't like capitalism, because that's what it is. It's the competition that produces the monopoly. Outra razão também é o próprio avanço da técnica. Nós temos de levar em consideração que entre 1850 e 1870 vai ocorrer aquilo a que se chama uma segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial vai ser causada quer pela utilização do petróleo, quer pela utilização da eletricidade. Graças às inovações tecnológicas, a indústria vai conhecer aqui uma substituição do motor a vapor pelo motor de explosão e o motor elétrico. Por exemplo, o alumínio vai nesta época surgir
como uma importante matéria-prima industrial. E o que é que acontece? A utilização da energia elétrica vai dar origem às linhas de produção como nós as conhecemos. Vai permitir aqui a sincronização do trabalho e a produção em cadeia. Ora, as grandes empresas e os grandes complexos industriais estão muito mais equipadas para esta evolução tecnológica do que pequenas empresas. É isso que vai acontecer. Isto vai condenar, por exemplo, as pequenas empresas siderúrgicas que dependiam dos pequenos altos fornos. E, obviamente, a nova tecnologia, principalmente numa fase inicial, vai dar origem aqui a encargos que só podem ser suportados pelas grandes empresas que dispõem de capitais próprios para tal. A indústria do aço, da construção mecânica e do automóvel vão substituir, em termos de hegemonia no mercado, a indústria têxtil e a indústria do carvão. E, como é óbvio, a indústria automóvel, por exemplo, da construção mecânica e assim, são alicerçadas em empresas de grande dimensão, o que significa que a própria inovação tecnológica vai privilegiar a formação de grandes empresas, de grandes complexos industriais que vão dominar aqui uma grande fatia do mercado. Por outro lado, com a ascensão do petróleo, os Estados Unidos vão substituindo a hegemonia britânica no mercado mundial. Há pouco nós falamos do capital bancário e do capital industrial e da forma como a sua fusão deu origem aqui a um fenómeno que se chama o capitalismo financeiro. E algumas figuras foram extremamente importantes para esta fusão. Por exemplo, o caso de JP Morgan, por exemplo, o caso da família Rothschild, etc. É importante nós compreendermos o capitalismo financeiro e a forma como o próprio capitalismo financeiro deu origem aqui a uma maior concentração monopolista e também ao imperialismo. A forma como o capitalismo financeiro desempenha um papel no imperialismo é algo que vou abordar em outros vídeos. Mas agora vou abordar a forma como o capitalismo financeiro vai exacerbar aqui o processo de concentração em grandes empresas e até grandes associações de empresas. Esta foto que vocês estão a ver neste momento é do JP Morgan e, como vocês sabem, ainda hoje a JP Morgan é uma instituição financeira de renome. Vocês podem verificar que isto já tem alguma antiguidade, estamos a falar de old money, de dinheiro bastante antigo. Reparem, os bancos são instituições por excelência de centralização de capitais e muitas vezes forneciam à indústria esses capitais. Por exemplo, o esforço de reconstrução após a Guerra Civil Americana é financiado em grande parte pela Jay Cooke & Company e, por outro lado, o próprio esforço de construção de uma ferrovia nos Estados Unidos e não só, também vai ser financiado pela Jay Cooke & Company. Sem esse capital bancário, o esforço industrial necessário para construir os caminhos de ferro não seria possível. Ilferding vai chamar a união entre o capital industrial e o capital financeiro ou o capital bancário, capitalismo ou capital financeiro. O que é que o capital bancário vai fazer em termos de concentração monopolista? Em primeiro lugar, o capital bancário, de forma muitas vezes premeditada, vai asfixiar as pequenas e médias empresas com os mecanismos do crédito. Ou seja, muitas vezes vai aumentar taxas de juros a níveis que só as grandes empresas conseguem pagar, vai muitas vezes providenciar soluções de crédito que sabe à partida que não são vantajosas e que vão afundar as pequenas empresas. Enfim, as oscilações do capital bancário vão dar origem aqui a uma concentração porque vão ser uma forma de afastar as pequenas empresas do mercado. Essas pequenas empresas que vão tentar acompanhar os processos industriais ou as inovações industriais vão acabar por ser afastadas por causa do recurso ao crédito que depois não vão ter forma de pagar e obviamente vão ser absorvidas pelas grandes empresas. Mas não é só isto, é que de tal maneira o capital bancário é importante e torna-se prevalente que muitas vezes vai partir da iniciativa dos banqueiros e dos bancos a fusão de várias empresas industriais ou mesmo a criação de monopólios internacionais. Mas próprios empreendimentos coloniais e empresas às vezes de comercialização de escravos muitas vezes vão ser financiados por grandes bancos. Então o capital bancário, fundindo-se com o capital industrial, vai dar origem aqui ao capital financeiro e o capital financeiro vai ser importante quer para a monopolização, mas também para a expansão do capital nas empresas coloniais. Então é muito importante compreender que, de facto, o capitalismo financeiro é, obviamente, responsável pela monopolização. Só que há outro ponto importante do qual nós não nos podemos esquecer. É que nem todos os países experienciaram a industrialização cedo como a Inglaterra. Há países que só vão ter essa industrialização mais tarde no século XIX e particularmente na segunda metade do século XIX. Esse é o caso, por exemplo, da Alemanha, do Japão e da Rússia. E ao passo que o processo foi mais gradual na Inglaterra com a formação de uma forte pequena burguesia que podia de alguma forma tentar frear a ascensão de grandes industriais. Esse não vai ser o caso da Alemanha e do Japão. Além disso,
Há outro aspecto, é que não faz muito sentido que os países que se estavam a industrializar mais tarde começassem por se industrializar com técnicas que antecediam o petróleo e a eletricidade. Não, eles vão se industrializar com as ferramentas mais recentes que nós temos. Só que essas ferramentas mais recentes que nós temos vão privilegiar a constituição de grandes complexos industriais, o que exige necessariamente uma concentração monopolista. E, portanto, essa industrialização tardia já começa de uma forma monopolista, por exemplo, no caso da Alemanha, do Japão. Eu não falo especificamente da Rússia, porque a Rússia, em relação a estes dois países, vai ser um bocadinho mais atrasada, como vocês sabem, e verificam que, de facto, no século XX, a Rússia ainda era um país muito agrário e baseado na mão de obra camponesa. Reparem que, por exemplo, o fim do feudalismo no Japão coincide logo com uma grande concentração monopolista. Tal como eu tinha dito no episódio anterior, quando os liberais falam da livre concorrência, falam da mão invisível do mercado, estão a reportar um período do capitalismo que, pelo menos a partir da década de 70 do século XIX, deixa de existir. Hoje em dia nós não temos pequenas empresas que se submetem às regras da procura, temos grandes empresas que dominam o mercado e pequenas empresas que se submetem às regras impostas pelas grandes empresas. Há uma cartelização muito grande, há muitos oligopólios, há uma série de oligarquias que neste momento até têm um controlo do poder político que é completamente insondável. Não é que o controlo do poder político não tenha existido sempre naquilo que é a democracia burguesa, mas nós hoje em dia estamos a ver fenómenos como o de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk a apoiar Donald Trump, a financiar a sua campanha e a ter um papel ainda mais ativo na governação e um papel menos subtil na governação, como é o caso de Elon Musk, do que o habitual. Só que a questão é, muitos dizem, isto que estamos a viver não é verdadeiramente capitalismo, é corporativismo ou oligarquia. Primeiro que o corporativismo é uma forma muito específica de gestão da propriedade privada dos meios de produção e que tem que ver com a modalidade económica praticada pelos fascismos. O corporativismo é uma doutrina económica, social e política que vai ser praticada nos fascismos e nas experiências que vão derivar desses fascismos. Por exemplo, o salazarismo vai beber muito do corporativismo, embora não tenha concluído e levado avante de forma tão completa o corporativismo como outras experiências. Mas vamos atender aqui à crítica de algumas pessoas que dizem que isto não é verdadeiro capitalismo, como é o caso dos libertários, por exemplo. O que é que vocês pretendem fazer? Uma vez que neste momento nós temos constituídas grandes unidades de produção, como é que nós vamos voltar atrás para o tempo dos pequenos empreendedores? E os pequenos empreendedores vão dar conta, por exemplo, da formação de economias de escala? Rapidamente se vai perceber que nós já não podemos voltar atrás. Até porque voltar atrás, por exemplo, incluiria mandar abaixo negócios e monopólios como o de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates. Não podemos voltar para trás, podemos andar para a frente. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.